Entretanto, temos também aqui uma outra dinastia importante, que foi a dinastia dos Amadidas, que foi novamente uma dinastia berbere do grupo Sanhaja, que governou uma área considerável, como podem ver ali pelo mapa, entre o ano de 1008 a 1152. Acabaram por ser depois conquistados pelos almohadas os Amádidas foi uma dinastia muito importante porque eles seguiam vamos dizer assim, a linha sunita e tiveram vários conflitos inicialmente, tanto com os Fatimidas como depois com um grupo de tribos da Arábia, os Ilalitas, que eram, vamos dizer, nómadas da Península Arábica, que foram transferidos para o norte da África pelos Fatimidas porque tinham perdido estes territórios e queriam recuperá-los, e como em termos militares eles não eram capazes de o fazer, então transferiram uma série de povos da Arábia para o norte da África, que se tornaram uma força constante a atacar as dinastias que iam governando este território. Obviamente que os Amádidas em 1152 são conquistados pelos almohadas, mas alguns resquícios desta dinastia continuaram a existir na zona da Tripolitânia, na península, nas planícies da Argélia e no sul da Tunísia. E estes Amádidas são também uma dinastia importante porque vão ter graves confrontos militares com não só com as várias tribos berberes, como podem ver aqui indicadas no mapa, ou seja, os Banu Jama, os Zíridas, os Bani Khurasan, os Banu Alvarde, os normandos que governavam o território da Sicília e de Nápoles, mas também com as tribos e grupos dos Ibadis, com os próprios Almorávidas. Ou seja, é uma dinastia que apareceu aqui, que defendeu este território em nome do Califado Abássida entre 1008 a 1152, até que foram conquistados pelos almohadas. A dinastia que acaba, vamos dizer assim, até por ser paralela à dinastia dos Amádidas, são a dinastia dos Zíridas, que também era uma dinastia de berberes da Argélia e que governou partes do Magreb Central entre o ano de 972 e 1014 e depois a Ifríquia, como vimos, entre 972 a 1148. Estes eram apoiantes dos Fatimidas, foram aqueles que resistiram quando os Amádidas começaram a tomar o poder em nome do Califado Abássida. Posteriormente, estes territórios da Tunísia acabaram por ganhar autonomia dos próprios Fatimidas e acabou por haver uma ruptura definitiva entre os Zíridas e os Fatimidas em meados do século XI. E esta dinastia Zírida foi um marco importante porque abriu caminho a uma história do norte da África, um período histórico do norte da África em que várias dinastias berberes vão governar de facto os territórios do norte da África, e os Zíridas foram simplesmente os primeiros que de facto tiveram grande influência e grande poder, e foram a inspiração para muitos outros líderes berberes, como os líderes dos Almorávidas, os líderes dos Almohadas, os Saianidas, os Marinidas, os Áfsidas, que foi tudo dinastias de origem berbere que governaram várias partes do norte de África. Entretanto, uma parte da dinastia dos Zíridas chegou à Península Ibérica. Em 1019 foram eles que fundaram o Taifa de Granada, ou seja, já estamos no momento da queda do Califado de Córdoba. Estes Zíridas de Granada acabaram por perder o seu reino em 1090, quando os Almorávidas conquistaram o reino, e depois os Zíridas
que continuaram no norte da África, continuaram independentes durante o governo almorávida. Contudo, em 1152, os zíridas, ou as várias dinastias zíridas que governavam o norte da África, acabaram por ser conquistados militarmente pelos almorávidas, que entretanto também tinham suplantado os almohadas, perdão, que tinham entretanto suplantado também os almorávidas. Ora, e então vamos precisamente falar aqui um pouco dos almorávidas. Os almorávidas também eram de origem berber. Foram fundados por um indivíduo chamado Abdallah ibn Yassin, que fundou a cidade de Marrakech no ano de 1162. Esta dinastia apareceu entre as tribos nómadas berberes do Sahara do Sul, os Lamtuna e os Gudala, que habitavam os territórios entre o rio Dra, Níger e o Senegal. Esta dinastia foi fundamental para prevenir a queda do Al-Andalus perante os reinos cristãos ibéricos no período da Reconquista, quando derrotaram uma coligação do exército castelhano-aragonês na Batalha de Sagrajas, em 1086, ou Zalaca. Isto permitiu ao que os almorávidas, como podem ver aqui por este mapa, controlassem um império vasto, que tinha cerca de 3.000 km, mas tiveram uma existência relativamente curta, porque eles acabaram por ser derrubados, ainda estavam no auge do seu poder, quando uma outra tribo berber, que é a tribo dos Masmuda, apareceu um pregador chamado Ibn Tumart, que pregava um islão muito mais radical, e então os Masmuda, com outras tribos que entretanto foram convertidas, atacaram os almorávidas, e o último emir almorávida, o Ishaq ibn Ali, acabou por ser morto no ataque à cidade de Marrakech em 1147, e assim os almohadas substituíram os almorávidas como uma dinastia reinante em Marrocos e também no Al-Andalus. Agora vamos falar aqui também de uma outra dinastia muito rápida, que foi uma dinastia que governou um pequeno território na zona de Tunis, que foi a dinastia Khurasânida, que governou o território entre 1059 a 1148, e após 1148 eles eram vassalos dos normandos da Sicília e governaram até 1159, quando o território de Tunis foi conquistado também pelos almohadas. Esta dinastia teve uma importância para Tunis, porque foi uma dinastia reinante que desenvolveu a cidade de Tunis, fortificou a cidade, tornou a região de Tunis uma região segura para os viajantes, porque conseguiram repelir os tais ataques das tribos do deserto, mas eles acabaram depois por cair em 1128 para os Amádidas. Eles conseguiram recuperar a independência depois em 1148, mas entretanto em 1150 o território dos Khurasânidas foi atacado pelos normandos, que tornaram o governante Khurasânida um vassalo, e apesar de ser um vassalo de um monarca cristão, vamos dizer assim, eles ainda conseguiram consolidar Tunis como um porto e como uma cidade importante dentro das rotas comerciais. Contudo, o último governante desta dinastia, em 1159, foi deposto pelo califa almohada e foi enviado para o exílio no meio do deserto do Sahara, e todo o território da Ifríquia, ou seja, a zona da Tunísia, que era o território controlado por esta dinastia, passou a fazer parte do Império Almohada. Como podem ver aqui por este mapa, era aquilo que eu estava a falar.
ou seja, aqui temos a expansão dos almohadas. Os almohadas aparecem, como podem ver aqui, na zona de Timal, que era o centro deles, onde vivia a tribo dos Masmuda. Depois, em 1146, eles avançaram para Marrakech. Em 1150, eles fundaram a cidade de Rabat, que atualmente é a capital de Marrocos. Em 1146, eles ainda tomaram Fez, tomaram Ceuta, tomaram Oran, tomaram Tremesen, ou seja, tomaram estas cidades, que eram todas cidades importantes. Em 1151 eles continuaram a avançar pelo norte da África. Como podem ver, tomaram Argel, tomaram Bugia, tomaram Cala, tomaram a cidade de Tunis, tomaram a cidade de Cairouan, tomaram a cidade de Mádia e tomaram a cidade de Trípoli. Ou seja, todos aqueles territórios que estavam governados por estas dinastias berberes acabaram por cair perante o poder dos almorávides. E, como podem ver também aqui na Península Ibérica, eles também entraram na Península Ibérica. Eles acabaram com o chamado segundo período dos reinos taifas, conquistaram todo o território sul, que ainda estava controlado por dinastias muçulmanas locais, e em 1203 eles conquistam os Baleares, e em 1212 é quando se dá uma inversão, que dá-se a famosa Batalha de Navas de Tolosa em 1202, e a 1212, perdão, e o califa dos almohadas, um senhor chamado Mohamed III al-Nasir, foi derrotado por uma coligação de reinos cristãos, Castela, Aragão, Navarra, e grande parte dos domínios que os almohadas tinham na Península Ibérica foram sendo perdidos, com exceção de Granada, que vai continuar como Estado independente, como sabem, até 1492, quando é conquistada pelos reis católicos. Mas ao mesmo tempo também temos três dinastias que começam a atacar os territórios dos almohadas no norte da África: os Marinidas, que atacam Marrocos, os Abd al-Vadis, que são zenatas, que atacam a zona da Argélia, e os Áfsidas, que atacam a zona da Argélia Ocidental e a zona da Tunísia. Isto leva a que em 1269 o último representante dos almohadas, que era o califa Adriz al-Fatik, só já tinha a cidade de Marrakech. Ele acaba por ser assassinado nesse mesmo ano, e os Marinidas tomam a cidade de Marrakech e tornam-se a nova dinastia reinante em Marrocos. Entretanto, no caso dos Fatimidas, lembram-se que dissemos aqui que em 1171 o califado fatimida foi abolido por ordem de Saladino. Saladino vai ser um dos governantes mais importantes de todo o mundo muçulmano. É ele que consegue grandes vitórias contra os reinos cruzados no Oriente. Ele é o comandante militar muçulmano que vence a famosa Batalha de Atin em 1187, em que os exércitos cristãos de Terra Santa são destruídos. Em 1188 ele toma a cidade de Jerusalém, e depois, na década de 1190, ele quase consegue expulsar os cristãos completamente da Terra Santa, mas na década de 1190 alguns territórios que estavam na costa da Palestina conseguem ser reconquistados pelos cristãos da chamada Terceira Cruzada, nomeadamente por um dos monarcas que fez parte dessa cruzada, que foi o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, que consegue chegar a um acordo com Saladino, em que basicamente os cristãos mantêm 3 ou 4 cidades-portos na zona da Palestina, enquanto que o resto do território da Terra Santa estava sob o domínio dos Aiúbidas. O Saladino morre em 1193. O problema é que depois os filhos dele começam a disputar o poder, e acaba por ser o irmão de Saladino que acaba eventualmente por se tornar sultão supremo no ano de 1200. E todos os sultões aiúbidas do Egito eram descendentes deste Al-Adil. Os filhos de Saladino governaram os territórios da Síria,
e só em 1247 houve uma tentativa de unificação dos governantes aiúbidas do Egito com os governantes aiúbidas da Síria. O processo não demorou, não teve consolidação. Entretanto, os aiúbidas também foram sendo expulsos do Iémen, do Hedjaz e da Mesopotâmia, porque começaram a aparecer outras dinastias locais, e em 1249 o último aiúbida do Egito morreu e foi substituído pelo seu filho Turanshah, que foi rapidamente derrubado pelos generais mamelucos em 1260, que acabaram com o domínio dos aiúbidas do Egito. Entretanto, os aiúbidas da Síria, que continuaram a governar as cidades de Alepo, Mossul, também foram perdendo os territórios, e em 1260-70, devido ao ataque dos mongóis, praticamente todos os principados aiúbidas da Síria tinham desaparecido, e o último principado aiúbida, que era o principado de Hama, continuou até 1341, quando os mamelucos do Egito depuseram o último governante aiúbida que reinou. Uma diferença é que os aiúbidas não eram árabes, nem eram sírios. Os aiúbidas eram uma dinastia curda, ou seja, eles vinham do atual Kurdistão, e que controlaram, durante este breve governo dos aiúbidas, entre a segunda metade do século XII até, vamos dizer, à segunda metade do século XIII, os aiúbidas foram de facto uma dinastia extremamente importante, porque introduziram uma era de grande prosperidade económica nas terras que governaram, seja no Egito, seja na Síria. Criaram inúmeras mesquitas, inúmeras madraças. Durante o seu governo renasceu a atividade intelectual no mundo islâmico, que tinha sido posto em causa desde o momento em que os cruzados cristãos tinham atacado a Terra Santa, e a nobreza árabe e muçulmana estava vocacionada para a guerra, e ao mesmo tempo os aiúbidas eram sunitas fanáticos, e vão estabelecer também inúmeras escolas ou madraças de direito islâmico nas principais cidades que eles controlavam e que seguiam a fé ou a corrente sunita do Islão. Como podem ver depois neste mapa que está neste slide, aqui temos os aiúbidas na extensão máxima do seu poder, enquanto Saladino estava vivo. E como podem ver, não é um território nada negligenciável, vamos dizer assim.